E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar sobre a química do futuro nos carros elétricos, os carros que vão usar etanol para a produção de energia elétrica para carregar as baterias dos carros. E caiu essa questão na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Vamos ver essa questão? Bora lá. Olha só, eu abri aqui a questão para vocês. O etanol é considerado combustível renovável obtido a partir do processamento da cana-de-açúcar, enquanto-se em desenvolvimento um automóvel movido a etanol, que não utiliza motor a combustão, ou seja, não precisa mais fazer aquela queima da combustão para a formação de geração de calor, essa geração de calor vai fazer liberação de gases, fazer movimentação do pistão. Nada disso. Nesse automóvel, o etanol sofre um processo conhecido como reforma, reagindo com água e produzindo um gás que é do efeito estufa, que é o gás carbônico. E o outro que é utilizado como uma célula combustível. Essa célula combustível tem um óxido sólido, que na sigla em inglês é SOFC, a qual gera eletricidade para adicionar um motor elétrico. Apesar de ser produzido um gás do efeito estufa, o funcionamento do motor não aumenta o efeito na atmosfera, né? Esse efeito estufa. A figura representa o funcionamento do sistema SOFC. Bom, olha só o que acontece. A gente tem então aqui o etanol. O etanol é essa molécula aqui bonitona. Vai reagir então com água. A água passa num reformador. Esse reformador então vai fazer com que com o aquecimento que já vem numa célula, que é uma pilha, ela vai fazer com que gere CO2 e gás hidrogênio. E esse gás hidrogênio então vai entrar nesse módulo que tem um ânodo, né, que sofre oxidação, tem um cátodo que sofre redução. Então o oxigênio vem ali para o cátodo, o hidrogênio vem para o ânodo, gera corrente elétrica, né, o ânodo dá elétron para o cátodo. Temos movimentação de corrente elétrica e assim funciona então o carro. Eu procurei exatamente no IPEM, onde tem exatamente o link, depois coloco o link na descrição para quem quiser estudar mais sobre como funciona. Então o carro tem um tanque de combustível, né, que é o etanol, aí vai passar por ser formador, já gera corrente elétrica, carrega a bateria. Na verdade, esse carro vai ser um carro híbrido inteligente, né? Que você vai tanto usar um combustível para a produção de recarregar a bateria, como também você vai poder usar a própria energia elétrica para carregar o carro. E aí, uma vez a bateria carregada, ela vai fazer o motor elétrico do carro funcionar. Uma ideia fantástica, mas fantástica. Vamos lá, vamos ver a questão. Olha só. Escreva a equação balanceada que representa a reação que ocorre no reformador do sistema SOFC. Escreva a forma de Lewis para o gás produzido na reforma do etanol que é utilizado no módulo SOFC. Então, vamos lá, vamos fazer então exatamente a reação química. Então, olha só, a reação química, a gente tem o etanol. Vou escrever aqui o etanol assim, C2H6O. O etanol ele vai reagir com água, de acordo com o nosso desenho aqui, ele reage com água. E uma vez que ele reagir com água, ele vai então formar quem? O CO2, né? É o que ele está falando, e mais gás hidrogênio. Como que eu sei disso tudo? Aqui eu vejo na figurinha. Então, esse cara aqui é o gás hidrogênio, aqui é o gás carbônico. Ah, certo, beleza. Quanto que forma de cada um deles? Aí, se você tiver dúvida no balanceamento, eu vou colocar um link aqui na descrição, que é um link falando sobre balanceamento químico método Macho. E que é o método Macho? Pô, professor, mas o que é isso? A gente usa metal, uma ordem na sequência para fazer o balanceamento, metal a metais que não sejam carbono, hidrogênio e oxigênio, e depois na sequência, carbono, hidrogênio e oxigênio. Não temos metais, então vamos para usar metais. Bom, não temos nenhum metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos fazer o show, né? O carbono. Quantos carbonos a gente tem? A gente tem dois carbonos aqui. Ah, legal, dois carbonos. Então tem que ter dois CO2. Dois CO2. Então o carbono tem um 2 aqui e temos dois aqui. Tudo ok. Vamos agora para o próximo. A gente vai para o hidrogênio. Só que se a gente reparar, hidrogênio tem todas as moléculas menos CO2. E o CO2 tem uma molécula interessante, ela é a única molécula, daí que foi descrita, que tem oxigênio. Então a gente tem aqui no total 2 vezes 2, a gente tem 4 oxigênios. Temos que ter 4 também. Então olha só, se a gente usar uma molécula de etanol, um oxigênio já está aqui. Ah, legal. E tem que ter o total de 4 oxigênios. Então, logo, teria que somar 3 oxigênios. Esses 3 oxigênios teriam que vir de onde? Aqui da água. Ah, matou a estequiometria, sim. Bom, 3 oxigênios, então aqui, mais um são 4, dá exatamente os 4 oxigênios que a gente tem. Bom, agora eu já sei total de hidrogênio, né? Eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6 hidrogênios aqui. Eu tenho mais 6 hidrogênios aqui, são 12, que número multiplicado por 2 é 12? 6. Ah, então essa é a estequiometria? Sim, essa é a estequiometria da equação. 1, né, 3, depois 2 e depois 6.
Ah, legal, professor. Bom, vale a pena quem tiver com dúvida ainda nessa parte, a gente olhar esse processo macho. Bom, então essa primeira parte do exercício exatamente era para fazer essa parte aqui do balanceamento. A segunda é escreva a fórmula de Lewis. Quem que é a fórmula de Lewis? É aquela fórmula que tem os elétrons, fórmula eletrônica. Então vamos lá. O hidrogênio só tem um elétron. Se a gente for fazer o gás hidrogênio com a H2, a gente vai ter que fazer os dois elétrons ali. E aí, se eu quiser fazer o tracinho aqui, pode fazer, tá ok. Então, essa aqui seria a forma de Lewis. Então, o item A tá ok, tá? Resolvido o item A. Vamos para o item B. Qual o nome do processo pelo qual o etanol é produzido a partir de açúcares obtidos pelo processo da cana-de-açúcar? Bom, olha só, o etanol, se a gente pensar assim, que vou colocar aqui o item B, mas o etanol, vamos pensar que ele é obtido, por exemplo, C6H12O6. Vamos pensar que a gente tem a glicose. A glicose ela vai reagir com o oxigênio do ar, vai formar então C2H6O. Ela forma duas moléculas do etanol. E aí a gente tem mais CO2, mais 2 CO2. Bom, então aí a gente tem a formação de água, né? Desculpa, de gás carbônico. Gás carbônico. Esse processo é um processo que a gente chama de fermentação. Esse processo de fermentação acontece com as bebidas, é normal, né? Então, se a gente deixar açúcar na presença de uma levedura, facilmente vai formar, então, CO2 e vai formar estruturas ácidas. Tá aí, então, a glicose reage com o oxigênio do ar, aí tem a formação do etanol e mais gás carbônico. Então, explico qual é o processo. O processo, no caso, então, é a fermentação. Beleza. A última parte é explique baseado no ciclo do carbono por que a utilização do sistema SOFC não provoca aumento do efeito estufa. Vamos falar então sobre o ciclo do carbono. Ciclo do carbono. O ciclo do carbono, a gente tem lá o carro, fazer o carro bonito, né? Um carro meio futurístico, liberando CO2. Esse CO2 que está no ar, ele vai ser incorporado, né, pelos vegetais, né? Vamos colocar aqui um vegetal. O vegetal aqui, então, ele incorpora o CO2 mais a água e vai formar quem? A glicose. A glicose, o C6H12O6. Esse processo é chamado de fotossíntese. Então, se eu tenho a geração do CO2, esse CO2 vai ser absorvido, né, pelos vegetais para a formação da glicose, e essa glicose, por sua vez, vai formar, por exemplo, o etanol, né, que é o processo ali da fermentação. Fermentação. O processo, então, da célula, né, SOFC, vai gerar o CO2 também, né? Então, aqui gera CO2, aqui a fermentação também gera CO2. A gente tem um ciclo renovável, então eu estou absorvendo CO2 e estou liberando CO2, absorvendo CO2, liberando CO2. Diferente, por exemplo, do impacto dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, a gente tem lá os combustíveis que levaram milhares de anos para ser formados, e a gente decompõe ele, e aí o que acaba acontecendo? Ele fica na atmosfera e pode ser que milhares de anos volte a ser novamente, então, petróleo, que é muito pouco provável. Então, nesse caso, aqui no tempo de vida do homem, ele é renovável. Então, isso responde o item B. Explique como o ciclo do carbono, a utilização do sistema SOFC não provoca aumento no efeito estufa. É porque tem um processo renovável. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comente aí no vídeo se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Será um prazer poder ajudá-lo. E se você gostou mesmo, pense em ser membro do nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. Abraço, até mais, tchau, tchau.